É isso, Lívia. Hoje, Jair Bolsonaro esteve na Confederação Nacional dos Municípios e falou sobre a ampliação da participação de militares na comissão que acompanha o processo eleitoral no TSE. Bruno Pinheiro está de volta. O que disse o presidente, Bruno? Exatamente, Vitor. Hoje, um pouco mais cedo, conversei com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e fiz um questionamento em relação a um dos últimos atos do ministro Edson Fachin à frente da Justiça Eleitoral, que foi realmente atender uma solicitação das Forças Armadas em relação a inserir 9 nomes de novos militares e aumentar também essa observação até o dia 19 de agosto em relação às urnas eletrônicas. Vamos ver o que o atual presidente Jair Bolsonaro e candidato à reeleição respondeu à Jovem Pan. Todo esse assunto está sendo tratado exclusivamente pelas Forças Armadas, o ministro da Defesa, com a equipe agora do nosso ministro Alexandre de Moraes. A gente relembra que ontem o ministro Alexandre de Moraes assumiu a Suprema Corte Eleitoral. Jair Bolsonaro esteve neste evento, conversou por alguns minutos com o ministro Alexandre de Moraes e agora a gente aguarda até o dia 19 de agosto. É o último dia que os militares vão acompanhar, observando realmente, e aí na sequência eles vão divulgar alguma informação sobre o que foi identificado sobre o sistema eleitoral. Vitor. E ainda sobre eleições, Bruno, você tem um alerta importante para os eleitores. Está terminando o prazo para pedir o chamado voto em trânsito, né? Explica para a gente quem pode tentar essa possibilidade e o que precisa fazer. Exatamente, aos 45 do segundo tempo, viu, Vitor? Encerra amanhã, dia 18 de agosto. Aquelas pessoas que estão em viagem, que estão fora da sua cidade. E aí só para a gente entender, iniciando aí, o que é importante, comparecer a um cartório eleitoral, levar o seu título, o seu documento com foto e ali repassar a informação, por qual motivo se está em viagem ou fora da sua cidade. Aqueles eleitores, Vitor, que estiverem no mesmo estado, eles vão conseguir essa solicitação, uma votação no município acima de 100 mil habitantes e lá eles vão conseguir o seu voto a deputado estadual, deputado federal, a governo do estado e também ao presidente da República. Agora, se ele já estiver em outro estado, segue a mesma regra. Escolher uma cidade com acima de 100 mil habitantes e aí só vai conseguir o voto ao presidente da República. Então é importante olhar se está no seu estado ou não e aí comparecer no cartório eleitoral. Lembrando que encerra amanhã, estamos a menos de 24 horas, é importante ficar atento e aí regularizar, melhor dizendo, com a Justiça Eleitoral. As eleições dia 2 de outubro de 2022. Vitor. Importante o alerta. Obrigado, Bruno, pelas informações. Boa noite. Cristina Grêmio, eu volto com você. A questão da ampliação da comissão que acompanha o processo eleitoral no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, e que agora ganha a presença de novos integrantes das Forças Armadas. O ministro Edson Fachin, no último dia dele como presidente da Corte Eleitoral, ampliou a participação dos integrantes das Forças Armadas nesse comitê. Questiona a iniciativa, Cris, e isso traz mais segurança ao eleitor em relação ao processo eleitoral? Bom, com certeza, quanto mais fiscalização tiver, fiscalização externa, acredito que mais transparência virá, e é isso, apenas isso e tão somente isso que o eleitor está pedindo. Apesar de ser acusado de antidemocrático aí pelos assinantes de cartinha de evento teatral, né, na USP e tal, a população está pedindo transparência, não tem absolutamente nada de antidemocrático nisso. Acho que o Fachin faz muito bem, o ministro Fachin, de ampliar até a participação dos militares, já que foi ele, ministro Fachin, enquanto presidente do TSE, que convidou as Forças Armadas para virem se integrar a essa comissão de transparência, chamada Comissão de Transparência. Houve rusgas ali, pediram a saída de um, interpretaram de outro jeito, a imprensa militante sempre deturpando tudo, botando lenha na fogueira. Inclusive ontem disseram que o presidente, aliás, por causa do evento de ontem, hoje disseram que o presidente estava constrangido na Corte Eleitoral. Uma mentira, as câmeras da Justiça Eleitoral mostraram, virou até meme, o presidente dando risadinha, conversando ao pé do ouvido com Alexandre de Moraes,
todo mundo tentando imaginar o que estava sendo dito, estava absolutamente descontraído ali no seu papel de detentor de um cargo público, o maior cargo público do Executivo, o presidente da República eleito por voto popular, estava ali cumprindo uma questão protocolar, participando de uma cerimônia que, aliás, teve muita pompa, não deveria ter sido daquela forma, mas, enfim, ele estava lá presente, inclusive foi criticado porque acharam que, os apoiadores dele acharam que ele não tinha nem que ter dado presença, ter comparecido e ter estado presente lá num evento que não tinha essa grandeza toda que fizeram parecer. Mas voltando à questão das urnas e da presença das Forças Armadas, eu queria só ressaltar aqui o que o presidente disse aí na entrevista que eu anotei. O assunto está sendo tratado entre TSE e Forças Armadas. Então, podem tentar deturpar o quanto quiserem, o fato é esse. Fachin convidou mais militares para fazerem parte da Comissão de Transparência das Eleições. Agora, Constantino, como a Cris ressaltou aí no final do comentário dela, ao ser questionado a respeito da ampliação dessa comissão de fiscalização composta por militares às urnas eletrônicas, o presidente, ao que parece, tentou não polemizar a questão e disse que agora é um assunto que vai ser tratado entre Forças Armadas e o novo presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Concorda com a postura do presidente? Eu acho que ele está sendo coerente desde o início. Ele é autor de um projeto de lei que tentava trazer mais transparência para o processo eleitoral. Não é de hoje que ele tem esse discurso. Quem mudou o discurso não foi ele, foi todo o outro lado, que já criticou o sistema e hoje diz que criticar é coisa de golpista, né? E ele deixa isso a cargo das Forças Armadas e do TSE. Agora, veja, mesmo que mais militares tentando fiscalizar possa trazer alguma transparência extra e tranquilidade para uma parte da população que confia, sem dúvida, e com toda razão, mais nas Forças Armadas do que no TSE, eu quero lembrar que isso não garante a solução para os problemas principais apontados, que tem a ver com a opacidade do sistema e a sua centralização e a falta de materialização do voto e possibilidade, portanto, de aferição pública. Os motivos que levaram a Corte Suprema da Alemanha a rejeitar um modelo como o nosso, eles continuam intactos, apesar de 9 ou 90 militares a mais tentando fiscalizar.